Aleluia. Aleluia. Pode glorificar Deus. Aleluia. Pode glorificar Deus. Pode glorificar. O que nós viemos fazer aqui? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. O que nós, afinal de contas, o que nós viemos fazer aqui hoje? Você podia estar em outro lugar. Você podia estar numa festa. Você poderia estar assistindo um jogo de futebol. Você poderia estar num churrasco. Você poderia estar em tantos lugares. Mas você veio aqui. Amém? Viemos aqui. Viemos fazer o que aqui? E é isso que eu queria que a gente pensasse hoje. O que eu vim fazer? Amém? Tendo em vista que eu tinha tantas coisas importantes a fazer, não é? Poderíamos estar numa lanchonete, não é? Poderíamos estar jantando. Poderíamos estar fazendo uma visita para um amigo, para um parente. Mas nós escolhemos vir aqui. Amém? Viemos vir aqui. Então hoje, eu gostaria que... É melhor desligar esse ventilador, senão eu não consigo ler aqui. Então, é isso que eu queria pensar hoje, sobre essa questão do meu relacionamento com o meu Deus. Que é o que eu vim fazer aqui. Embora o meu relacionamento seja um relacionamento diário, todos os dias, na minha casa, em todos os lugares. Mas nós viemos aqui fazer algo específico. Nós viemos cultuar a Deus. Amém? Viemos prestar um culto a Deus. E é isso. É isso que é importante. E quando eu penso em culto, eu posso pensar em muitas coisas. Eu posso pensar em oferta, em ofertar a Deus. Oferta não só no sentido financeiro, mas oferta. Me ofertar a Deus. Ofertar o que eu sou, ofertar o que eu tenho, dar. Eu posso pensar em culto como um presente ao Deus da minha salvação. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu libertador. Posso olhar para algumas pessoas aqui que tiveram experiências de libertação muito fortes. Muito fortes. Então, eu posso pensar na questão de estar aqui para presentear esse Deus. Amém? Então, quando eu penso em presente, presente é tudo que se oferece de forma gratuita. Senão não é presente. De forma gratuita a outra pessoa, com a intenção de fazer essa pessoa mais feliz. Ninguém dá um presente de uma coisa que você sabe que uma pessoa não gosta. Às vezes acontece, né? Mas é sem querer, não é? Mas quando você vai dar um presente a alguém, com certeza você procura dar aquilo que ela gosta. Então, a intenção do presente é fazer a pessoa mais feliz. Em sinal de reconhecimento a ela, de confiança, de amor, de amizade. De forma espontânea.
Ninguém é obrigado a dar presente a ninguém. Então, quando eu penso em culto a Deus, eu posso pensar em dádiva, em benefício, em oferta, em culto. E é isso que é importante. Então, pensando nisso que eu falei, eu queria que a gente pensasse sobre o culto que Deus quer. Qual é o culto que Deus quer? Ou, como eu falei aqui, qual é o presente que Deus quer? Qual é a oferta que Deus quer? Eu, pensando nisso, eu queria que a gente abrisse a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 4. Está muito calor aí, pessoal? Que aí eu dou um jeitinho aqui, ó. Está muito quente? Pode ir. Vamos lá. Pode ligar, Sica. Vamos tentar aqui. Gênesis 4, do versículo 3 até o versículo 5. E eu queria convidar você a ler comigo. Amém? Você me dá essa honra de ler a Bíblia com você? Vamos ler juntos? Vamos? Gênesis 4, do versículo 3 até o versículo 5. Vamos lá. Passado algum tempo, vamos ler juntos? Vamos lá. Passado, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e sua oferta, mas não aceitou. Amém. Então nós vemos aí duas ofertas, dois presentes, dois cultos. A intenção era dar oferta, era ofertar, era cultuar. Essa era a intenção de Caim e essa era a intenção de Abel. Mas ficou claro aqui que um Deus aceitou e o outro Deus não aceitou. Você quer dar um culto que Deus aceite ou que Deus não aceite? Você quer dar um presente para alguém, uma oferta para alguém, uma dádiva a alguém, um culto a alguém, que aquela pessoa se agrade ou que ela não se agrade? Que se agrade, não é? Então eu gostaria de pensar um pouquinho com você aqui, qual é o culto que Deus quer? Amém? Porque afinal de contas nós queremos fazer isso, não é? Na nossa vida, a gente quer fazer. Talvez a gente não saiba como fazer, mas a gente quer fazer. Agradar a esse Deus tão bondoso, tão grandioso, um Deus tão maravilhoso, um Deus que nos vê como ninguém vê, um Deus que nos chama lá onde nós estamos, seja onde for. Deus nos chama e fala assim: vem para cá. Vem para cá. E é por isso que estamos aqui. Então, dois cultos aqui. Um culto que Deus falou: puxa, que culto gostoso. Como esse presente foi bom para mim. Como isso me agradou. E o outro culto que fala que Deus não gostou. O versículo 3 fala que Caim, que era filho de Adão e de Eva, fala que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta.
Ele era lavrador. Ele era um agricultor. Mas quando nós vemos aqui, e é isso que eu queria pensar com você. Deus quer que você use o que você tem e o que você faz para Ele, para agradá-lo. Você não tem que fazer nada daquilo que você não sabe. Caim era agricultor e ele trouxe do fruto da terra uma oferta. Mas é interessante que fala que Deus não gostou do presente, pastor Marcos. Pastor Arnaldo. Pastor Elvis. Elvis não é pastor. Deus não se agradou do presente de Caim. Embora fosse intenção de Caim agradar. Então a gente pode pensar algumas coisas. Quando fala do culto, da oferta, do presente de Caim, o relato é bem sucinto. Fala que ele trouxe do fruto da terra. Então me leva a pensar que essa oferta, que esse culto, foi algo feito por fazer. Percebe? Isso é o que, nas entrelinhas, eu consigo retirar disso. Uma coisa feita sem preparo nenhum. Ele chegou lá e falou assim: hoje eu vou levar uma oferta para Deus. Então, esse pepino aqui tá bom, essa abóbora tá boa, isso aqui tá bom. E levou. Percebe? Sem preparo, sem cuidado, sem esmero nenhum. Simplesmente foi e pegou qualquer coisa e apresentou. Sem escolha nenhuma, sem separação nenhuma. Você já viu quando você vai no mercado, vai na feira, vai escolher laranja, por exemplo, né? Você não pega qualquer laranja lá, né? Afinal de contas, você está pagando, né? Você não vai pegar uma laranja podre e colocar na sua sacola. Você escolhe o melhor, não é, Ricardo? É você que faz lá na sua casa, ou é a Jane? É você que vai no mercado, Jane? Então, Jane, não é assim. A gente vai lá, escolhe o melhor. Escolhe o melhor. Mas aqui passa a ideia de que Caim não teve esse cuidado. Ele não teve. Ele foi lá, pegou qualquer coisa e trouxe uma oferta qualquer. E aqui também, embora seja apenas uma visão assim meio que superficial minha, não fica claro que ele pega essa oferta, esse culto que ele ia levar a Deus, esse presente que ele ia levar a Deus, não fica muito claro se ele pega da plantação dele mesmo, ou se ele chega e pega qualquer coisa que está lá no meio do mato e leva. Fica claro. Mas uma coisa fica muito bem pautado aqui: Deus não gostou. Amém? Ele não gostou. Não agradou a Deus. Você quer prestar um culto que agrade a Deus? Eu quero. Então uma coisa eu tenho que fazer:
não seguir o jeitão de Caim. Amém? Então, relembrando aqui, ele levou algo sem preparo, sem escolha, trouxe algo qualquer. E talvez nem seja dele mesmo a plantação. Ele pegou e levou. Agora o versículo 4 fala que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Abel era pastor de ovelhas, cuidava de animais. Cuidava. Então fala que Abel leva ao Senhor as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então existe uma diferença intencional aqui. Abel, ele faz algo com intenção de fazer o melhor. Percebe? Amém? É simples, gente. Agradar a Deus é simples. Então, eu olhando aqui, eu vejo algumas coisas que Abel fez. Abel escolheu o melhor culto, a melhor oferta, o melhor presente. Ele separou o melhor para Deus. Amém? Houve uma preocupação se Deus ficaria feliz com o seu culto. E como que eu sei se eu vou dar algo, por exemplo, que o Silas gosta? Quem vocês acham que vai acertar melhor o que o Silas gosta? Eu ou a irmã Valéria? É? A irmã Valéria. Por quê? Porque ela conhece ele. Ela convive com ele. Então Abel, baseado nesse conhecimento que ele já tinha de Deus, ele escolhe o melhor culto, a melhor oferta, o melhor presente. Amém? Então isso me leva a pensar que se eu quero dar o melhor culto a Deus, eu preciso conhecer esse Deus que eu estou cultuando. Porque senão eu caio no risco de dar algo que ele não gosta, que ele não quer. Então, eu preciso conhecer. E então, baseado nesse conhecimento que eu tenho desse Deus, que é o meu Salvador, que é o meu libertador, que é o meu sustentador, baseado nesse conhecimento que eu tenho, eu vou e chego para Ele e falo assim: Senhor, aqui está o meu culto a Ti. Amém? Aqui está o meu culto a Ti. Outra coisa que fala aqui, e que lendo isso aqui, Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Ou seja, ele preparou, aleluia, ele preparou aquilo que ele ia dar a Deus. Ele não pegou lá uma perna do animal e falou: tá aí Deus. Não. Fala que ele pegou, levou a gordura, ou seja, para tirar a gordura ele teve que pegar uma faca e separar a gordura da carne.
Então ele teve que preparar. Então ele verifica o que servia e o que não servia para Deus. Amém? Então, você quer prestar um culto a Deus que Ele goste? Verifique o que você tem que agrada e que não agrada a Deus. E ofereça. Amém? Aleluia. E fala também aqui que ele pega das primeiras crias do seu rebanho. O que ele tinha de primeiro ele pegou. O que ele tinha de primeiro. E quando então ele dá isso que está em primeiro lugar para ele, na verdade, ele exterioriza que ele prefere Deus mais do que a tudo. É isso que ele faz. Percebe? Quando ele pega lá o que é primeiro e dá para Deus, na verdade ele está falando para Deus assim: Deus, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Eu estou colocando isso para ti. Aliás, está falando para Deus assim: Deus, o Senhor está até em primeiro lugar mais do que eu mesmo. Porque ele podia ter pegado a parte gorda para ele, a parte mais gostosa para ele. Afinal de contas, Deus não está vendo, né? A gente pensa, né? A gente sabe que Deus está vendo, mas a gente não vê, não percebe isso. Mas Abel, ele tinha essa percepção. Então quando ele dá o primeiro para Deus, ele está exteriorizando isso. Deus, você é mais importante do que tudo na minha vida. Aleluia. Amém? E às vezes a gente faz um pouquinho diferente, não é? Às vezes. Mas você veio aqui hoje cultuar a Deus, e Deus está querendo falar para vocês, falar assim: filho, aproveita que você veio e aprende como você pode fazer algo que realmente vai me agradar. Mateus 22, 37 e 38, Jesus fala assim. Jesus respondeu, Mateus 22, 37 e 38. Vamos ler juntos? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Então é isso que nós temos que fazer. De todo o meu coração, ou seja, a consciência, a minha consciência, quem eu sou. O coração é o reservatório de tudo aquilo que somos. Você tem a percepção de quem você é isso que te distingue dos animais. Você sabe quem você é. Então o coração, quando Jesus está falando isso, é essa consciência que nós temos. Ela tem que estar direcionada a Deus. Amém? De toda a sua alma.
Ou seja, o centro, a alma é o centro das minhas emoções, os meus sentimentos, eles devem estar voltados para Deus, para o seu Salvador. E de todo o seu entendimento, ou seja, os seus pensamentos, a sua volição, ou seja, a sua capacidade de escolha, de vontade. Sejamos sinceros. Tem dia que a gente não está muito afim de adorar a Deus. É verdade. É verdade. Mas nós precisamos direcionar isso. Usar da sua auto vontade e falar: não, eu vou escolher o melhor para o meu Deus. Eu vou fazer o melhor para Ele. Eu não estou com vontade, mas eu vou usar da minha vontade, eu vou forçar os meus pensamentos a fazer o melhor para Deus. Amém? Foi isso que Abel fez. Por isso que Deus gostou tanto do culto de Abel. Não é só porque ele deu carne e Caim deu mexerica. Não sei nem se tinha mexerica naquele tempo lá, né? Mas não foi por isso. Não foi a diferença material que fez, mas o intencional. E é isso que é importante para você, se você quer dar o melhor. Mateus 6,33 fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Em primeiro lugar. Olha, eu queria te falar uma coisa hoje. Mateus 6, um pouco antes desse versículo, Jesus fala assim, ó: não se preocupem, não é, com a roupa que você vai vestir, não se preocupe com o alimento, não se preocupe com o que você vai beber. Assim como o Pai dá para os animais, Ele vai dar para você. Ou seja, aqui quando está falando buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, são essas. Eu quero te falar que Deus não se responsabiliza pelo nosso luxo, mas Deus se responsabiliza pelas coisas básicas da sua vida. Ele se responsabiliza. Aleluia. E aqui fala que quando nós prestamos um culto em primeiro lugar a Deus, quando nós ofertamos com esse coração que Abel tinha ao Senhor, quando eu dou o melhor para o meu Senhor, Deus, Jesus, o Filho de Deus, falou que Ele vai se responsabilizar pelas coisas básicas da sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Outra coisa que eu vejo aqui: por que Deus aceita a oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim? Por que Deus aceita o culto de Abel e não aceita o culto de Caim? O versículos 4 e 5 fala assim: o Senhor aceitou com agrado. Você quer ler comigo? O Senhor, vamos ler lá. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Amém?
Ele não aceitou só a oferta. Ele aceitou o ofertante. Então, isso me leva a pensar que o culto que Deus quer é um culto onde haja compatibilidade entre o ofertante e a oferta. É isso. Deus não quer só aceitar a minha oferta. Ele quer que eu, como ofertante, seja a própria oferta. É isso. Então, para Deus aceitar o meu culto, a minha oferta, eu tenho que ter condições de ser oferta para Ele. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Olha o que fala aqui em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Fala assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, o seu culto, o seu presente, diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Vai acertar, e depois você vem e vai se colocar diante de Deus. É isso. Então não adianta chegar diante de Deus com uma coisa muito bonita, mas o coração está feio. Amém? É incompatível. Deus não quer. Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele não era agradável. Não é isso que fala aí? Vamos lá. Gênesis 4. Versículo 5. Fala assim: mas não aceitou Caim e sua oferta. Amém? Então Deus não aceitou a oferta de Caim, não é porque a oferta de Caim não era boa, é porque ele não era agradável diante de Deus. Por isso. Tanto faz para Deus se você vai dar 10 mil, oferta material 10 mil, ou se você vai dar 10 centavos. Tanto faz. Para Deus tanto faz. Desde que isso seja compatível com o que você é e com o que você tem e com o que você quer fazer. Tanto faz para Deus. Olha o que fala lá em 1 João capítulo 3, versículo 12. 1 João capítulo 3, versículo 12. Fala assim: não sejamos como Caim. Amém? Então o Espírito Santo está falando comigo hoje aqui e com você. Não seja como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então Caim era mau de coração.
mas ele foi diante de Deus apresentar uma oferta. E não havia relação entre o ofertante e a oferta, então Deus não aceitou. Percebe? Deus aceitou a oferta de Abel porque ele era justo. E justiça aqui é no sentido de igualdade entre o exterior e entre o interior. Quando Abel vai lá com a sua oferta, o seu coração está junto naquela oferta, a sua gratidão está junto naquela oferta, o seu amor está junto naquela oferta, a sua bondade está junta naquela oferta, o desejo de agradar está junto naquela oferta. É isso que aconteceu. Por isso que Abel aceitou. Por isso que Deus aceitou essa oferta de Abel, esse presente, esse culto. Não havia falsidade em Abel. Em Caim havia. Tanto é que quando Deus não aceita a oferta, ele já vai e já mata seu irmão. Por quê? Porque o mal estava já dentro dele. Dentro do seu coração. E aqui João, ele é muito claro, que ele fala assim: não sejam como Caim, não devemos ser. Nós precisa haver compatibilidade entre o que eu faço e entre o que eu sou, para Deus aceitar. Amém? Concluindo então essa mensagem. Para Deus não existe oferta sem ofertante. Então tem gente aí que gosta de dar oferta. Tem uns que não gostam, é o outro lado. Tem gente que gosta da oferta, tem gente que não gosta. E quando eu falo oferta aqui, entenda o que eu estou falando. Estou falando de oferta no sentido geral, genérico, presente para Deus. Então algumas pessoas acham que só o fato de dar algo, isso já está bom, já basta, mas não. Deus não aceita a oferta sem o ofertante. Ele não aceita. Para Deus, oferta, culto é a materialização do meu querer, do meu pensar, do meu agir e do meu ser. Então você veio aqui hoje, você veio adorar a Deus. Faça disso o melhor momento da sua vida. Aproveite esse tempo para realmente se prostrar diante de Deus. Pensamentos. Para de pensar nas coisas lá fora. Para de pensar nas dificuldades. Para de pensar na briga que teve lá em casa. Para de pensar em outras coisas. E pensa no Deus que você veio adorar, que você veio glorificar. Amém. Deus vai se agradar. Então, a oferta, o culto a Deus, ele é a materialização do meu querer, do meu pensar, do meu agir e do meu ser. Abel fez desse jeito. Quanto mais eu conheço e me identifico com o meu Deus, mais e melhor quero dar, mais e melhor quero ser para esse Deus que me amou e me salvou. Aleluia. Ou seja, eu tenho que querer ser oferta. Eu chego para Deus, pastor Marcos, e falo assim: Deus, olha, eu sou a oferta para ti. Aleluia. Você está disposto a fazer isso? A falar assim?
a agir assim, a pensar assim. Para treinar aqui, isso vai ter que ser, né, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, na família, na festa, onde eu estiver. Mas para a gente treinar um pouquinho, será que a gente poderia falar isso? Falar isso? Deus, eu sou a oferta. Amém? Então, tudo para Deus, as minhas aptidões, o meu ser, os meus bens, ofereço a Ti, Senhor. Este é o meu culto, a minha vida a Ti. O culto que Deus quer é algo que seja coerente, que foi o que aconteceu com Abel. Abel era justo e chegou com uma oferta justa diante de Deus. Então, o meu culto, ele tem que ser coerente. Não é eu viver de qualquer jeito e depois falar, Deus aceita qualquer coisa. Amém? Aleluia. Então, o meu culto, ele tem que ser coerente entre as minhas aspirações e as minhas ações. Amém? O meu culto a Deus, ele tem que ser coerente entre o que eu faço e o que eu sou. O meu culto a Deus, ele tem que ser coerente entre o que eu tenho e o que eu dou. Amém? Que tal a gente falar para Deus e a gente se dispor ao nosso Deus e falar, Deus, eu gostaria de dar o melhor culto da minha vida a Ti. Podemos fazer isso? Podemos. O Espírito Santo quer ajudar você. Aliás, você ouviu a palavra de Deus, isso já vai te ajudar. Mas sabe, isso aqui vai começar agora, segundona, amanhã, vai ser um bom teste para você. Terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, durante todo o tempo, você deve pensar, o que eu estou dando para Deus é o melhor que eu posso dar? Se é o melhor, eu vou entregar. Se é meia boca, eu não vou dar. O melhor da minha vida, eu vou dar ao Senhor. O melhor que eu tenho, eu vou dar ao Senhor. Aleluia. Está disposto a fazer isso? Então eu queria convidar você a ficar em pé, para nós encerrarmos esse culto. Você que está ouvindo a nossa mensagem, eu queria que você, num ato de fé, quando você vai dar um presente para alguém, você entrega, não é isso? Entrega. Então eu queria
convidar você num ato de fé a você levantar as suas mãos para os céus num ato de entrega e falar: Deus, eu quero dar o melhor de mim para Ti. Amém? Você pode falar isso para Ele do seu jeito, com as suas palavras. Fala para Ele isso. Fala para Ele aquilo que você pretende fazer, aquilo que você não tem feito e poderia fazer, aquilo que você poderia fazer de melhor. Fala para Ele do seu desejo de prestar o melhor culto, a melhor oferta, do seu desejo de ser a oferta. Pai querido, nós estamos aqui, nós viemos Te cultuar, viemos Te adorar, viemos ofertar a Ti o nosso tempo, a nossa vida. Pai querido, queremos fazer melhor. Nos ensine com Teu Espírito Santo a sermos melhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Amém. Aleluia.